Olha, professor, esses dias estava pensando o seguinte: muitas coisas que aprendemos na escola não têm aplicabilidade na nossa vida. Para que aquelas fórmulas de matemática, por exemplo, 5x igual a 50, x igual a 50 dividido por 5, x igual a 10. X mais y, tem cada coisa de matemática, física, química, que se a pessoa não for profissional nessa área, não vai ter aplicabilidade. Matemática, ela para ser ensinado apenas o necessário para a pessoa, que a pessoa, todos nós usamos no dia a dia, independente da profissão. Por exemplo, as 4 operações estão presentes na nossa vida. Juros, a pessoa vai contratar. Por exemplo, se a pessoa, o seguinte, tem um dinheiro que vai por exemplo, dividir é importante, a pessoa saber dividir. Por exemplo, pessoa ganha um dinheiro e resolve gastar esse dinheiro em um churrasco em família, por exemplo, uma festa, aí vê quanto vai gastar para cada convidado. A pessoa, por exemplo, agora, somar e subtrair é o básico no comércio, por exemplo. Vai num restaurante que o almoço custa, por exemplo, R$ 20 e leva uma nota de 50, então o seguinte, 50 menos 20, 30 de troco. Mas essas fórmulas, tá. Que tal a escola ensinar, por exemplo, cidadania? Ensinar, por exemplo, respeito entre pessoas, ensinar a não ser nem machista nem feminista, ensinar, enfim, coisas úteis para a pessoa ser uma pessoa legal e tudo. Ensinar, por exemplo, primeiros socorros para acudir um parente enquanto a ambulância não chega. Ensinar o básico da culinária para que a pessoa possa, por exemplo, pelo menos fazer um miojo, usar um micro-ondas. Enfim, ensinar coisas de aplicabilidade na vida da pessoa. Por exemplo, ensinar a pessoa, por exemplo, se defender de bullying, ensinar a pessoa que ela também não deve fazer o tal bullying com outras pessoas, ensinar que deve ser um bom cidadão, o não vandalismo, o não roubo, honestidade. Por exemplo, português deve-se ensinar ler, escrever, fazer uma carta, escrever um documento de trabalho, mas o seguinte, até na aula de português tem coisas que eu acho que no dia a dia, depois que a criança vê o adulto, não vai usar. História e geografia, eu acho legal ensinar isso, porque é o seguinte, história, saber como tudo começou,
como tudo começou, que a história e a geografia, na minha opinião, são as matérias presentes no nosso dia a dia. São, por exemplo, até hoje, temos consequências do tipo de colonização que nós sofremos. O passado está interligado, por exemplo, isso aula de história. Por exemplo, vou dar um exemplo. O homem antigamente vivia nos feudos, depois da Revolução Industrial. A Revolução Industrial resultou no sistema capitalista, como é hoje. Por exemplo, geografia é importante você saber que, por exemplo, nós temos esse calorão por causa da região tropical, que os terremotos são um deslocamento das placas tectônicas, que o seguinte, que nós temos os rios que trazem a água que a gente bebe, os oceanos. Mas, pô, gente, essas matérias de matemática, eu vejo, se a pessoa não trabalhar na área, não vai ter aplicabilidade nenhuma. Não vai ter aplicabilidade nenhuma. Passei estresse na adolescência estudando essas fórmulas de matemática. Prova de química. Prova final de química no ensino médio. Sim, eu peguei final. Tem primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, eu peguei a prova final. E aí, quando meus colegas de classe estavam de férias, eu estava indo para a casa do explicador estudar. Decorar aquilo, eu não uso essas fórmulas. Mesmo que eu beba uma Coca-Cola, eu não trabalho na Coca-Cola. A física ela está presente em tudo, mas a gente não usa as fórmulas no dia a dia. Por exemplo, uma freada de um carro envolve física, mas quem calculou isso foi o engenheiro que fez o carro. Para que interessa a mim, ou um motorista de táxi, por exemplo, saber as fórmulas físicas? Seria mais útil, ensinar algo que a pessoa
pessoa pudesse usar depois de adulto. Depois de adulto. Como, por exemplo, como procurar um emprego, por exemplo. Então, com 11 anos, meu pai deu o dinheiro da passagem, quando eu tinha 11 anos, e disse para eu pegar um ônibus público para dar um rolê, ir até o ponto final e voltar. E isso foi uma aula, na minha opinião, mais valiosa que a da escola, porque isso é uma coisa que todo mundo, quase todo mundo usa, sabe, pegar um ônibus e ir a algum lugar. A pessoa deveria aprender na escola. A escola devia ser um preparativo para a vida adulta e não para o vestibular. Eu acho que o sistema de ensino é muito falho. Deve-se ensinar, por exemplo, a uma criança que ela não deve desrespeitar os pais, os familiares e os vizinhos. E qualquer outra pessoa na rua e tudo. Deve-se ensinar uma criança a desconfiar de um adulto com intenções como sequestro, pedofilia, essas coisas, e saber o que fazer. Deve-se ensinar uma criança que, por exemplo, plantar. Eu, na infância, tive uma casa em Friburgo que eu plantava algumas plantas. Enfim, existem coisas mais úteis que o atual. Só tenho a dizer.